Queridos amigos, diletas irmãs, cordialmente cumprimento a todos com votos de muita paz para realizarmos mais uma doutrinária virtual, para darmos a nossa contribuição para a doutrina espírita, que nos ampara, nos consola, mostrando-nos de onde nós viemos e o que hoje nós seremos. Vamos fazer a leitura inicial para darmos início à nossa doutrinária virtual no livro Minutos de Sabedoria, na página 181. Se não vejamos, não perca seu equilíbrio interno, por mais que seja a tempestade que o envolve. Não perca seu equilíbrio. Todas as tempestades passam, e se soubermos recebê-las com serenidade, nenhum mal nos causarão. Jesus dormia no fundo da barca. Quando os discípulos o chamaram, nervosos, e ele acalmou tudo, faça o mesmo. Recorra ao Mestre Divino, para que as tempestades se acalmem sempre ao seu lado. E agora, dando sequência, nós vamos fazer a nossa prece inicial, sugerindo que aquele que quiser e puder pode fechar os olhos, pois facilita a concentração. Digníssimo Senhor Jesus, amado Mestre, Irmão Maior, estamos reunidos em Teu nome, em nome de Deus, nosso Pai, para colocarmos em prática os Seus ensinamentos, caminharmos na Sua direção e, desse modo, nós encontrarmos a paz que almejamos. Pois assim sendo, Jesus, juntos e harmoniosamente, nós deveremos contribuir para um mundo melhor, os fortes amparando os mais fracos na visão do benfeitor Emmanuel. Assim sendo, desejamos a todos que tenhamos uma doutrinária virtual em clima de muita paz. E agora, dando sequência, nós vamos ler o Evangelho do capítulo 17, no subtítulo O Homem de Bem. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre os seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outrem tudo o que desejara que lhe fizessem. Meus amigos, com base nessa belíssima lição evangélica desta nossa doutrinária, nós achamos por bem e criamos o seguinte tema: a importância do otimismo na visão espírita, para que nunca nos falte a fé, a coragem, para darmos sequência à nossa marcha evolutiva, acreditando e aceitando que ser otimista é avançar com tranquilidade, com esperança, na expectativa que tenhamos dias melhores, meus amigos, minhas irmãs. E, com base em nosso Senhor Jesus Cristo, o doce e meigo Rabi da Galileia, o maior psicólogo da humanidade, sem nunca ter frequentado uma universidade, e pregando para uma grande multidão, ele se expressava: buscai e achareis. Isso nos conforta, nos estimula, meus amigos, para nos tornarmos cada vez mais otimistas. E se nós fizermos
uma análise com base no princípio da razoabilidade, nós iremos descobrir que todos os homens virtuosos foram otimistas, os grandes líderes, Martin Luther King, esse grande homem americano, nosso queridíssimo doutor Bezerra de Menezes, que aos 19 anos de idade sai do estado de Ceará com 19 mil reais, cruzeiros da época, e lá chegando, tornou-se um venerando apóstolo de nosso Senhor Jesus Cristo, na condição de presidente da Federação Espírita Brasileira, dando uma grande contribuição nos 26 estados e também no Distrito Federal. Meus amigos, minhas irmãs, o homem vive em função dos seus pensamentos, equilibrando o seu emocional, para, dessa maneira, tornar-se cada vez mais otimista. Sendo otimista, nós temos que fazer uma grande opção, considerando que os pensamentos são divididos em duas categorias. Os pensamentos negativos, que não deixam que nós nos tornemos otimistas, e o que é pior, nos escravizam, queridos amigos, queridas irmãs. Em contrapartida, os pensamentos positivos nos libertam, fazem com que nós andemos com os nossos próprios pés, queridos amigos, queridas irmãs. Dessa maneira, não percamos a oportunidade de nos tornarmos otimistas cada vez mais, para podermos amanhã sermos melhores do que hoje, meus amigos, minhas irmãs. Vamos pensar em Deus, pensar em nosso Senhor Jesus Cristo, pois quem acredita no fracasso, o fracasso acontecerá. Em contrapartida, meus amigos, minhas irmãs, é provável que amanhã nós nos arrependamos porque não pensamos para agir e ficamos pensando para agir, queridos amigos, queridas irmãs. Em O Livro dos Espíritos, editado em 1857, portanto, irá completar agora 163 anos, na questão 23, lá nos é ensinado que o Espírito é o princípio inteligente da criação universal, que teve um início e nunca terá um fim. E a pior situação, queridos amigos, para nós espíritas, é ficarmos estacionários, porque nós não regredimos. E a pior situação é ficar estático, como já mencionei. Portanto, haveremos de crescer até atingirmos a verdadeira angelitude espiritual. Alguém poderá me perguntar, e a pluralidade da existência, a reencarnação? Quantas vezes nós iremos reencarnar? Não sabemos precisamente, meus amigos, minhas irmãs. No entanto, quanto mais nós nos esforçarmos, menor chance de reencarnarmos, pois a reencarnação é destinada ao planeta Terra. É bom lembrar também que no livro Transição Planetária, lá nos é mostrado que no limiar do terceiro milênio e do século XXI, a Terra começou a dar os primeiros passos para sair do estágio provacional e entrar no estágio da transição. E o que é interessante também ressaltar, que diz o benfeitor Manuel Filomeno de Miranda, que todo aquele que não se ajustar, que não se adequar à transição planetária, forçosamente, compulsoriamente, haverá de ser expurgado da Terra
para não entravar o progresso da terra, queridos amigos, queridas irmãs. Por isto, deveremos ser otimistas para alcançarmos. E se nós fizermos uma análise, nós iremos descobrir a área da mediunidade, essa faculdade que permite nos comunicarmos com o mundo extrafísico. E geralmente a mediunidade bate às nossas portas de maneira inconsciente. E à medida que nós vamos nos integrando e integrando aos estudos da mediunidade, nós vamos para o segundo estágio, que é o estágio da semiconsciência, melhor dizendo. E, posteriormente, nós tomamos a consciência. E sendo conscientes, queridos amigos, nós haveremos de colocar em prática a mediunidade, que é uma dádiva dos céus, meus amigos e minhas irmãs. Portanto, lutar é ganhar a graça de Deus. Procurar sempre o otimismo. E desta maneira, nós vamos vencendo as vicissitudes e os obstáculos. Meus amigos, nós vamos contar-lhes aqui uma história que acredito que será interessante. Uma empresa, ela estava passando por dificuldades financeiras e resolveu dispensar alguns funcionários, inclusive o seu gerente. E o gerente aceitou a dispensa e foi para casa, mas à medida que o tempo foi passando, ele foi perdendo, com muita naturalidade, o equilíbrio emocional. E ficou triste, melancólico, pessimista. Aí o compadre dele chega e diz: meu compadre, siga em frente, tenha fé em Deus, seja otimista que tudo passa. Ah, meu compadre, as contas estão atrasadas, o colégio do menino, a farmácia é de 7 e tal. Então, o compadre disse: olha, pegue uma caneta e você vai escrever para Deus e Deus vai lhe mostrar o caminho. Ah, meu compadre, como é que eu faço? Escreva. Então, faça um relato de tudo que você deve e mande para Deus. Bota no envelope e mande para Deus. Aí ele começou a somar, quando estava devendo no mercadinho, na farmácia, o colégio dos meninos, total, R$5.000. Lacrou, botou nos correios, com fé em Deus, pelo conselho amável, louvável do seu compadre. Quando chegou no correio, não sabia exatamente o endereço de Deus. E aí uma alma generosa abre a carta e estava escrito lá o que nós acabamos de mencionar. E ele teve a brilhante iniciativa, se cotizaram e conseguiu R$4.500 e colocou de volta no correio. Quando o homem abriu o envelope, ficou encantado, ficou maravilhado, agradeceu a Deus pelaquela bondade, agradeceu o compadre, a compreensão da sua generosa esposa, e a esposa diz: meu filho, resposte essa carta para Deus nosso Pai, nosso Criador. E assim aconteceu. Ele escreveu para Deus, agradecendo, e no término da carta, ele disse o seguinte: querido Pai eterno, na próxima vez que o Senhor me escrever, não me mande pelos correios, porque os caras ficaram com R$500 meu. Essa história é para descontrair, queridos amigos, e dando prova que nós, quando nos tornamos otimistas, o sucesso aparecerá, porque dessa maneira nós venceremos os obstáculos. Então, ser otimista, queridos amigos, é quem não perde a alegria de viver. Nós estamos passando por esse momento, essa calamidade pública, mas quantas pessoas estão otimistas, acreditando numa saída, numa alternativa, queridos amigos, queridos irmãos. Quem segue com a mesma força após o fracasso.
Quantas pessoas, queridos amigos, perdem a alegria de viver, perdem o entusiasmo, perdem a paz, se intranquiliza e intranquiliza os seus entes queridos. Por isto, queridos amigos, que ser otimista é acreditar na vitória, meus amigos, meus irmãos. É quem espera sem desesperar. E se nós fizermos uma análise, nós iremos descobrir momentos difíceis em nossas vidas, todos nós, independente da crença religiosa, do patamar evolutivo que se encontra, e tudo passa, eterno só Deus. Meus amigos, o otimista é quem enxerga nas trevas a luz que brilha. Quanto mais treva, mais a luz brilha, meus irmãos, meus irmãos. E nosso Senhor Jesus Cristo, também pregando para uma multidão, ele se expressava: brilhe a vossa luz. Porque quando nós brilhamos, meus amigos, minhas irmãs, nós nos iluminamos, iluminamos também aqueles que conosco convivem, meus irmãos, minhas irmãs. Também, quem é otimista reconhece que as suas falhas decorrem das suas próprias fraquezas, meus irmãos, minhas irmãs. Quantas vezes nós fracassamos, nós perdemos até a nossa fé e queremos culpar os outros. Nós, meus amigos, minhas irmãs, somos responsáveis, gosto de sempre fazer essa abordagem, pelo nosso sucesso e pelo nosso fracasso. Olhemos bem, vejamos bem. O pessimista diz o seguinte: eu só acredito naquele que vejo. Em contrapartida, meus amigos, minhas irmãs, o otimista é fervoroso e diz o seguinte: quando eu acredito, eu vejo. Por isto que nós temos na história da humanidade pessoas simples, mas que venceram na vida devido ao otimista, não acredita jamais em fracassar. Lembremos bem, queridos amigos, do que nós falamos no início. Bate na porta e ela abrir-se-vos-á através do buscais e achareis. Meus amigos, minhas irmãs, vejamos bem, nós devemos acreditar e ter fé. Está lá em a Gênese, meus amigos, minhas irmãs, que a fé raciocinada só o é aquela que encara a razão com inteligência em qualquer época da humanidade. Por isto, queridos amigos, que nós não deveremos nos fanatizar. E a ferramenta essencial é o otimismo, meus amigos, minhas irmãs. Deus, na sua bondade justa e infinita, e está lá no livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, na página 384, no parágrafo 2º, que ele, Deus, não pune os seus filhos pelo mal que eles fazem, nem pelo bem que deixam de fazer. No entanto, a lei de ação e reação, ela se cumpre, meus amigos. Assim sendo, cada um colhe o que planta. Por isto que nosso Senhor Jesus Cristo afirmou com muita propriedade: a semeadura, ela é livre, mas a colheita é de caráter obrigatório. Assim sendo, meus amigos, a doutrina espírita tem contribuído eficazmente para o nosso equilíbrio, para a nossa paz, para a nossa harmonia, sem proselitismo, procurando exercer
as sábias lições na área científica, na área da filosofia, na área religiosa, para domar as nossas tendências negativas, para fazermos aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. Sabemos, meus amigos, queridos internautas, nós não somos perfeitos, mas deveremos buscar a perfeição. A perfeição, ela virá. Basta que nós nos esforcemos, basta que nós não nos entreguemos ao fracasso, apostando, como diz Chico Xavier, que nós não poderemos modificar o nosso futuro, mas poderemos construir um futuro melhor, com mais equilíbrio, com perseverança, com fé, acreditando em novas oportunidades. Meus amigos, minhas irmãs, é provável que em alguns momentos a gente perca o equilíbrio emocional, o que é perfeitamente natural, mas é evidente que nós deveremos retomar as nossas forças para vencer as vicissitudes da vida, considerando que a espiritualidade veneranda está conosco onde quer que nós nos encontremos, nos ajudando, colaborando diante das nossas dificuldades. Lembremos que na questão 459 do Livro dos Espíritos, está lá escrito que os espíritos interferem em nossas vidas muito mais do que nós imaginamos. Os bons auxiliando-nos e os maus nos atrapalhando. E como nós deveremos agir para criarmos afinidade com os bons espíritos, praticando o bem. Nós vimos lá no Evangelho, o verdadeiro homem de bem é aquele que acredita na lei de justiça, no amor, na lei do progresso, essa lei que nos impulsiona para a frente. Falar em progresso, meus queridos amigos, eu gostaria de mencionar que existem 3 grandes verbos imprescindíveis ao progresso do planeta. O verbo ter, o verbo poder e o verbo saber. No entanto, se nós não soubermos administrar esses 3 verbos, nós maltratamos, nós humilhamos aqueles que temporariamente encontram-se numa condição inferior. Por isto, meus amigos, que está lá no livro Agenda Cristã de Emmanuel, que deveremos ser fortes, não para esmagarmos os fracos, mas ajudá-los na sua jornada evolutiva. Não deveremos humilhar aqueles que temporariamente encontram-se numa condição inferior à nossa. Bem-aventurados todos nós que aqui nos encontramos. Bem-aventurados aflitos estão, que serão bem-aventurados, felizes, meus amigos. Por isto que não deveremos perder a confiança em Deus, conscientes que Ele está presente onde nós nos encontremos, oferecendo-nos novas oportunidades para nunca perdermos a fé, como falamos anteriormente. Jesus querido, que tudo vê e tudo sabe, diante desse momento difícil que a humanidade atravessa, mais de 202 países tentando encontrar uma solução viável para debatermos este vírus. E eu tenho certeza absoluta
que nós haveremos de encontrar esta solução. Os grandes estudiosos, os grandes médicos sanitaristas haverão de encontrar o mal para se debelar esse mal, meus irmãos, minhas irmãs. Sejamos otimistas, aproveitemos tudo aquilo que nos é oferecido por nosso Senhor Jesus Cristo e nunca deveremos, como falamos, apostar pelo fracasso, acreditando que tudo passa, que é eterno só Deus, nosso Pai. Assim sendo, estamos caminhando para os momentos finais da nossa doutrinária virtual. Vamos pedir a Deus que nos conceda as virtudes necessárias para aprendermos a perdoar, a tolerar, a compreender, a amar, considerando que quando nós amamos, nós aprendemos a perdoar, considerando que o perdão é uma característica das almas virtuosas. É difícil em qualquer momento? É, mas é uma ação meritória para Deus, nosso Pai. Deus Criador, onipotente, onipresente, faça-se presente onde quer que nós nos encontremos, que nós nos esforcemos para marchar na sua direção, com equilíbrio, com paz, fazendo aos nossos semelhantes o que gostaríamos que eles nos fizessem. Finalmente, que nosso Senhor Jesus Cristo seja agora e sempre o nosso melhor amigo, a nossa melhor companhia, para matarmos o pessimista, para darmos espaço ao otimismo, considerando que a ciência nos ensina que dois corpos não ocupam espaço e local ao mesmo tempo. Pois, se estamos impregnados de virtude generosa, do bem, nada haverá de nos afetar. Portanto, vamos fazer agora a nossa prece final para mergulharmos nas virtudes que nos elevam a Deus. Senhor Deus, nosso Pai, nosso Criador, confiamos em Ti, estamos conscientes que somos Espíritos eternos, estamos conscientes, Pai querido, de que tudo passa. E em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, o amigo incondicional da humanidade, nós desejamos neste instante bênção de paz, bênção de luz, de harmonia, de felicidade e de tranquilidade. Que a humanidade possa receber as benesses do amor. O amor que cobre uma multidão de pecados, o amor que nos engrandece, o amor que nos proporciona avançarmos constantemente. Assim, meus amigos, desejo a todos os internautas muitas bênçãos, paz, para podermos marchar na direção de nosso Senhor Jesus Cristo e aproveitarmos as oportunidades que nos forem concedidas. Um abraço hiperfraternal e que juntos nunca esqueçamos dele, o sublime Galileu. Muita paz em nome de Jesus.